Olá, antenados e antenadas, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Antena Dev. Hoje vamos conversar sobre cursos de especialização. E nós vamos começar esse podcast de uma maneira diferente, dando logo uma notícia bombástica para vocês. O Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará está abrindo 3 cursos de pós-graduação. Um em ciência de dados, um em desenvolvimento de software para computação em nuvem e um em internet das coisas e cidades inteligentes. Então, se prepara aí. Para conversar sobre esse tema, nós estamos aqui com o nosso correspondente no Canadá, Aderson Oliveira. Bom dia, Aderson. Bom dia, Zé. Antes de você perguntar, -3, tá? -3. Tá acabando o inverno, tá acabando, tá passando. Pois é, tá passando. Então, antes de perguntar, tá passando. É um prazer estar de novo no Antena Devs, contribuindo com minha ignorância à medida do possível. Bom, o Aderson é fundador do site DNN Hero, também tem o seu podcast em www.aderson.com e trabalha aí há 16 anos no Canadá com desenvolvimento web, desenvolvimento .NET, .NET Nuts. Bom, hoje a gente está também aqui com os coordenadores desses cursos que vão iniciar no Departamento de Computação. Professor Fernando Trinta. Bom dia, professor Fernando Trinta. Bom dia, professor Zé Maria. Bom, professor Fernando Trinta, ele tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco e é professor aqui do Departamento de Computação. Para falar também sobre especialização em IoT e cidades inteligentes, estamos aqui com o professor Emanuel Bezerra. O professor Emanuel tem mestrado em Engenharia de Teleinformática pela UFC, pelo Departamento de Teleinformática na UFC, e doutorado na Espanha, em Barcelona, pela Politécnica de Barcelona. Bom dia, professor Emanuel. Bom dia, Zé. Obrigado pelo convite. Esqueci de dizer que o professor Emanuel é professor também do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. Bom, eu vou passar a bola para o nosso correspondente no Canadá, Aderson Oliveira. Perguntas, Aderson? Beleza, eu vou começar, como eu disse, na minha ignorância, perguntando como é Pode ser ao Emanuel. O que é que leva a vocês decidirem criar uma especialização? Quais são os indicadores que levam a vocês a criar uma especialização? Olha, Aderson, a principal motivação de se criar um curso de especialização é olhar para o mercado, certo? A gente tenta identificar no mercado de trabalho demandas dos profissionais, né, por certas áreas do conhecimento. Então, é diferente de um mestrado, de um doutorado, né, que está mais ligado a questões acadêmicas. A especialização, as pós-graduações lato sensu, depois a gente acho que vai falar um pouco melhor a diferença de o que é lato sensu, o que é stricto sensu, mas só fazendo uma pequena introdução, as pós-graduações lato sensu, que são as chamadas especializações, os MBAs, elas são bem direcionadas para os profissionais de mercado, aquelas pessoas que estão querendo se reciclar, né, estão querendo se atualizar sobre algum tema, ou até querem mudar de tema, né, estão insatisfeitos com o seu trabalho, querem novos desafios, então buscam especialização para para conhecer novas coisas, adquirir novos conhecimentos, e aí isso é indicado para esse tipo de profissional. E também aquelas pessoas que acabaram de se graduar, né, são recém-graduados, querem se especializar em alguma tecnologia, em algum tema na área de computação, e aí vão fazer uma especialização, né? O principal público-alvo são eles. Beleza. Deixa eu só dar um segmento nessa pergunta. Emanuel, você falou que é baseado no mercado. Vocês baseiam no mercado local? É no mercado mais nacional, internacional? Como que mercado é esse que vocês se baseiam? Bem, eu vou tomar aqui a frente um pouquinho. Se a gente for pensar no mercado globalizado, não dá para pensar em mercado local, certo? Na verdade, todos os 3 temas que são abordados nas especializações propostas aqui são temas relevantes no mercado global. Ciência de dados, a ideia de utilizar serviços de nuvem para você conceber as suas aplicações, o uso de sensores e a ideia de você otimizar determinados serviços em cidades, tornando os serviços mais eficientes. Isso é uma coisa que está sendo pensada não só em Fortaleza, não só no Brasil, mas no mundo. Então, não é pensar em um mercado local. Isso aí é uma coisa aplicada em todo o planeta.
Uma observação interessante é que, apesar da especialização ser executada, né, as 3 especializações serem executadas aqui em Fortaleza, né, na Universidade Federal do Ceará, esse conhecimento é um conhecimento global. E hoje, no mundo de trabalho global, onde as pessoas trabalham em home office, né, a gente tem até um outro episódio só falando de trabalho home office, trabalho à distância. Então, a pessoa está preparada, né, com esse conhecimento, ela está preparada para trabalhar no mercado global. Perfeito. E é importante também dizer só mais uma coisa, que o Emanuel falou muito em qual é o público-alvo, é entender que a TI, né, a tecnologia da informação, é algo que ao longo dos anos acaba sendo, digamos assim, alvo de várias evoluções, e essas evoluções muitas das vezes são evoluções que não foram contempladas em currículos de pessoas que se graduaram já há um certo tempo. Então, por exemplo, se for falar da minha graduação, obviamente eu não vi computação em nuvem, eu não vi na minha época de graduado coisas como IoT, assim como muitas pessoas que até se graduaram recentemente não viram. E a gente tem aqui dentro do departamento de computação procurado evoluir e procurado acompanhar essas evoluções dentro da própria grade de disciplinas dos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, a ideia também digamos, deixar isso aberto a outras pessoas que não necessariamente fizeram graduação na Universidade Federal do Ceará e queiram, no caso, se reciclar. Então, essa também é uma outra motivação para um curso de especialização. Eu tenho uma pergunta para o 30, né? E aí, nessa linha, eu queria perguntar. Aqui no Departamento de Computação, nós temos vários laboratórios que realizam projetos com empresa, em parceria com empresa. Esses projetos, né, a realização desses projetos, a dificuldade em arranjar profissionais qualificados é um pouco um indicador dessa demanda? Eu queria perguntar para o 30 que está mais ligado a esses projetos. Sim, na realidade, o que a gente acaba fazendo quando tem um projeto com alguma empresa ou com projetos com o governo, em que os projetos eles geralmente são situados nesses temas que a gente colocou aqui, é que a gente acaba formando o profissional que a gente quer durante o projeto. Então, há uma primeira fase em que a gente recebe egressos de diferentes cursos, não só daqui da UFC, e que o conhecimento que a gente necessita, que o desenvolvedor, que o participante do projeto precisa, né, para tocar as coisas que a gente quer, acaba sendo primeiro formado nos primeiros meses do projeto. Então, a gente sente uma carência muito grande de profissionais, pelo menos eu vou falar aqui na minha área, que é a área de computação em nuvem. Sobre ciência de dados, eu vou só dar o bizu, né? Nós temos um episódio inteiro falando sobre ciência de dados, que o Aderson participou também, carências, salário, oportunidades, enfim, recomendo assistir o episódio sobre ciência de dados. Professor Manuel. Zé, deixa eu só complementar um aspecto aqui. Eu acho importante frisar, né, que o corpo docente das 3 especializações que a gente está propondo aqui, né, é um corpo docente de excelente nível, né? Todos eles, a grande maioria dos professores são doutores, né, ou formados aqui na UFC ou em outras universidades espalhadas pelo mundo, né, principalmente da Europa. Então, isso que o 30 estava falando, né, da participação da maioria dos nossos professores em projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem aqui em parceria com empresas locais, empresas nacionais, empresas multinacionais, isso dá aos professores que participam desses projetos, né, um conhecimento muito grande, um conhecimento muito avançado, e todos nós estamos aqui atuando no nível de pós-graduação. Nós temos também um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado acadêmico aqui no Departamento de Computação, que todos nós atuamos, né? Então, a gente vai trazer para a especialização também muito dessa pegada de pesquisa, né? Porque a gente trabalha com isso também. Então, talvez o que é de mais recente, né, de tecnologia, novas tendências vai ser transferido, né? Essa tecnologia vai ser transferida para quem estiver fazendo o curso. Né? Exatamente. Aderson Oliveira, perguntas. Esses cursos se tornam permanentes na grade anual? Boa pergunta. Vou passar para o Fernando 30. Veja, Aderson, a demanda de um curso de especialização é um pouco diferente de um curso de graduação. Os cursos de graduação são realmente cursos mais perenes, cursos que têm, na verdade, a sua permanência dentro da universidade por um longo período de tempo.
cursos como esse de especialização, eles acabam atendendo uma demanda pontual de mercado. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei alguns cursos de especialização, tratavam de coisas como especialização em computação móvel, especialização em um determinado aspecto, que eles têm um período de duração. Eles também têm uma perenidade, mas não é como um curso de graduação. Então, a gente tem a ideia de manter esse curso, certo? Enquanto eles fizerem necessário. Isso não vai ser só uma turma. Tá? A ideia é que isso se prolongue. Mas, ao mesmo tempo, pode vir a acontecer que o tema de computação em nuvem ele se torne, digamos assim, um pouco defasado. E aí a gente vai ter que fazer um reprojeto dessa especialização para atacar coisas que sejam mais relevantes e sejam mais, digamos assim, atualizadas. Então, a ideia é não ter só uma turma de especialização em computação em nuvem ao longo dos próximos, sei lá, 3, 4 anos. Mas eu também não posso te garantir que daqui a 10 anos essa especialização vai continuar, porque provavelmente ela vai ter coisas mais recentes para serem tocadas. Um exemplo interessante é aqui no Departamento de Computação nós tivemos uma especialização em desenvolvimento de software para web, né, que foi realizada durante 11 anos. Então, durante 11 anos teve turma dessa especialização. Hoje em dia não faz mais sentido você criar uma especialização em desenvolvimento web, porque desenvolvimento web virou tema de graduação. Né? É um tema comum já, né? Não é mais um tema recente, um tema top, né? Um tema que não é abordado na graduação. Virou senso comum. Todo mundo hoje fez graduação em computação, tem que desenvolver para o web. Então, esse é um exemplo clássico. Né? Rodou por 10 anos, 10, 11 anos, e aí aquele tempo de vida acabou. Né? Aquele conhecimento ele acabou sendo absorvido pelos cursos de graduação. Então, não faz sentido ter hoje uma especialização em desenvolvimento web, né? Então, a especialização ela tem essa característica aí um pouquinho diferente dos cursos de graduação. Perfeito. Adécio Oliveira, perguntas. Como é que vocês divulgam e atraem estudantes, pessoas interessadas? Como é que... Eu sou um tecnologista, mas eu também gosto da área de marketing. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês divulgam esses cursos para atrair pessoal. O senhor Emanuel pode comentar? Hoje o principal veículo, né, que a gente usa para marketing aqui na universidade, né, no caso específico dessas especializações, a gente vai fazer o uso intensivo das redes sociais. Né? A gente já está fazendo uso agora, né, Zé? Nesse exato momento, né? No canal do Zé aqui, a gente está no Antena Dev, estamos divulgando o curso, né, na expectativa de atingir muitas pessoas, né, os fãs do Antena Dev, e aí começar a compartilhar e essa notícia se espalhar, né, pela cidade. Mas a gente pretende também fazer uma divulgação no site, né, do nosso departamento de computação. A gente está criando um site bem legal para divulgar as nossas especializações, né, com a identidade visual bem bacana. Então, a gente vai fazer uso realmente da internet, das redes sociais e também dos canais que a gente tem aqui disponíveis na UFC para fazer essa divulgação. Acho que uma outra iniciativa que também nós já temos em mente é a visita para algumas grandes empresas que trabalham com tecnologia aqui no Ceará. Né? Então, por exemplo, a gente pretende visitar o CEP, o Banco do Nordeste, Secretaria da Fazenda, Dataprev. Então, são empresas grandes, Grupo Esqueiroz, são empresas grandes que têm um grande número de funcionários na área de tecnologia da informação e comunicação e que podem, eventualmente, ter interesse no curso. Então, essas visitas também estão sendo programadas, né? Além do site que está em desenvolvimento, assim que o site estiver disponível, a gente divulga para vocês, né? Mas essas visitas são importantes também. Provavelmente teremos também entrevistas na TV UFC, na TV, na rádio universitária e nas redes de televisão aqui do estado, né? Adesson. Uma pergunta mais com curiosidade pessoal e meu interesse. Tem alguma, não imediatamente para esses três que estão sendo abertos, mas tem algum interesse, alguma iniciativa em tornar possivelmente esses cursos remotos também, para que pessoas que não estejam só aí em Fortaleza possam se beneficiar? Posso responder? Ontem eu estava conversando com alguns professores aqui na universidade. Nós temos um polo, digamos, uma unidade acadêmica que trabalha fortemente com a educação à distância. Chama-se Instituto UFC Virtual.
E eles estão pensando em ofertar cursos, porque a legislação agora permite que, assim como existe nos cursos de graduação, os cursos de especialização. Tá? Então, e aí eu conversando com um professor, que no caso eu tenho mais proximidade lá no curso do SMD, né, que é o Sistema de Mídia Digital, eu falei, olha, se vocês quiserem, a gente pode, de repente, fazer uma parceria e esses cursos que nós já estamos oferecendo presencialmente também se tornem remotos. Agora, Aderson, a gente também precisa ser bastante realista aqui, fazer um curso de especialização, aliás, qualquer curso à distância, ele impõe certas, vamos dizer assim, restrições ou certos requisitos que, nesse momento, pode ser um pouco complicado para a gente, a produção dos vídeos, a produção do material, certo? Então, por isso que, nesse momento, nós estamos focando nos cursos presenciais. Nada impede que, de repente, no futuro curto, médio prazo, nós passemos a também oferecer os mesmos cursos ou até novos cursos no modelo à distância. Aderson. Acho que a próxima pergunta natural é a duração do curso e eu não sei se nós vamos tocar nesse tipo de assunto, nos assuntos mais monetários, mais financeiros. Pergunta que não quer calar, né? Quanto vai custar o curso, né? Talvez a gente possa começar por aí, né? Que de repente a pergunta que todo ouvinte deve estar se fazendo. Tá, mas e aí? Quanto é que eu vou pagar no curso, né? O professor Fernando Trinta pode começar a responder? Posso. Agora, eu não tenho como te dar hoje, Aderson, um valor específico. A gente tem, foi uma coisa que foi acordada entre todos os coordenadores, é tentar colocar essa especialização no mesmo nível, no mesmo valor que outras especializações que estejam no mercado hoje aqui em Fortaleza cobram, certo? Então, fazendo um levantamento e sendo bastante direto ao assunto, as especializações aqui nós vimos, elas variam os valores de 450 até R$600. Né? A nossa expectativa é manter nesse valor. Né? Por mês, né? Por mês. E a ideia é cobrar algo em torno... A especialização, ela tem uma duração, em média, de 18 meses. 18 meses de aula. Só que ainda tem mais um período de 6 meses, na qual o aluno ele tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que dependendo de qual é a especialização que ele esteja fazendo, o cara que está propondo a especialização pode fazer, eu quero uma monografia, eu quero um artigo científico, certo? E a ideia é que a gente cobre ao longo desse período, né, um conjunto de mensalidades, se eu não me engano, a matrícula e mais um número de mensalidades em torno de 19, 20 mensalidades. Então, hoje, eu não tenho como te responder exatamente. Eu não sei se os meus amigos aqui têm esse valor. Eu não tenho. Eu acho que a boa notícia, né? Eu tenho uma boa notícia, né? Resumindo o que o Fernando acabou de comentar. A boa notícia é que o preço, o custo da especialização, o investimento que você vai fazer na especialização mensalmente, vai ficar na média de mercado. Então, vai ser competitivo. Tá? Não vai ser mais caro do que o preço praticado em outras instituições, em outras universidades. Pelo contrário, nós temos a tradição de sempre colocar o preço entre os mais baixos. Então, não sei se vamos conseguir isso novamente. Mas que o preço praticado vai ficar na média do mercado, isso eu não tenho dúvidas. Tá? Então, existe um compromisso no departamento e entre os coordenadores de que a gente tenha esse preço na média praticada no mercado. Você não vai pagar mais para estudar na UFC. Não vai pagar mais para estudar conosco, com esse grupo de professores aí de excelência que o Emanuel já comentou, né? E a participar aqui do Departamento de Computação da UFC. Você não vai pagar mais. Isso é a grande notícia. Tá? A gente vai fazer o preço praticado no mercado. Queria só acrescentar uma coisa, Aderson, em relação porque quando a gente monta um curso de especialização desse, a gente tem que se preocupar com vários aspectos, né? Mas a gente pode dividir esse planejamento em 2 etapas. Uma primeira etapa, que seria o projeto pedagógico do curso, né? E uma segunda etapa, o projeto orçamentário, né? Então, nesse momento, né, a gente está terminando essa fase do projeto pedagógico. Então, a gente quis ser muito criterioso aí, né, na
na questão da definição das disciplinas, dos módulos, né? Fazer uma costura muito bem feita aí dessa parte técnica da especialização para ela realmente ser as 3 especializações serem realmente referência em termos tanto local como nacional, né? E a gente já começou a conversar sobre isso, sobre a questão orçamentária. Então, a parte orçamentária ainda não está totalmente fechada, mas a gente já tem essa diretriz muito clara, né, que a gente quer ser competitivo no nosso mercado local. Então, a gente vai realmente praticar mensalidades que estejam dentro das condições das pessoas pagarem. Tá? Perfeito. Adesson Oliveira. Agora eu tenho uma pergunta para você, Adesson. Tem especialização aí no Canadá? Como é que funciona isso? Só o que tem aqui é especialização, né? Aqui tem muita o que seria comparativamente, tem muita faculdade local, regional, mas tem muita especialização também e, enfim, sem dúvida alguma, eu ainda não cheguei a fazer nenhuma, por isso que era o meu interesse, a pergunta com relação a fazer remotamente. Agora a pergunta, eu tenho uma pergunta para o professor Emanuel e para o professor Fernando Trinta, né? Uhum. A pergunta é, do ponto de vista do aluno que vai fazer a especialização, né? Logicamente, se você investe, você espera ter um retorno desse investimento, né? Vale a pena, no mercado cearense, nacional, no mundial, né? Vale a pena você investir num curso de especialização? Quem quer começar? 30? Toda vez sou eu, não. Começa. Emanuel começa? Toda vez sou eu, não. Muito boa pergunta, Zé. Essa pergunta realmente acho que tira o sono assim, de muita gente, né? Como é que eu tenho certeza que eu vou ter um retorno, né? Porque o aluno que está assim, interessado em fazer um curso desse tipo, ele vai desembolsar um dinheiro, né? Ele vai usar uma economia que ele tenha feito, né, para pagar a especialização e ele quer saber se ele vai ter retorno. A minha opinião pessoal é a seguinte: o Brasil está saindo de uma recessão, né? Recentemente, o último dado econômico que a gente tem é que a gente acabou de sair de uma recessão de 2 anos que a gente teve. Então, a economia ela teve um baque muito grande, né? Teve muitas demissões, a gente ainda está com uma situação muito delicada em termos de desemprego no Brasil, né? Então, a especialização, nessa época de crise, né, ela serve até como uma proteção para o profissional, né? O profissional que ele está perigando perder um emprego, né, por causa da crise econômica, a posse de uma especialização com certeza vai dar um diferencial. A qualificação, né, que ele adquire. Né? Exatamente. Eu acho que tem um outro aspecto complementando. Eu acho que é importante para o profissional que quer se manter no mercado, né? Porque aí ele adquire um conhecimento que pouca gente tem, que é um conhecimento recente, né? E é uma forma dele se manter no trabalho, no job, né? Na posição que ele se encontra. E é também importante para quem está fora do mercado, né? Tem aquelas pessoas que, infelizmente, acabaram saindo de suas posições, né? Por conta da crise, é uma oportunidade de voltar, de retornar, né? Porque você acaba adquirindo um conhecimento que pouca gente tem, um conhecimento específico. Então, a probabilidade, né, de você voltar a ocupar posições no mercado de trabalho, ela é maior. Né? E uma vez que a economia volte a crescer, né, que a gente já está iniciando realmente esse ciclo novamente de crescimento, a tendência é que quem tem qualificação, né, uma especialização, um MBA, um mestrado, um doutorado, tem pesquisas em relação a isso que mostram que esses profissionais ganham mais do que os outros que não têm, né? Então, ganham um percentual realmente expressivo a mais dos salários. Então, quando a economia melhorar, a tendência é que esses profissionais mais qualificados, eles ganhem um salário maior. Sobre isso é interessante, Adesson, né? Talvez comentar uma diferença que existe no mercado brasileiro do mercado no Canadá, nos Estados Unidos e um pouco menos na Europa, onde nos Estados Unidos, em geral, se o cara sabe fazer, né, ele não precisa de um certificado que comprove isso, né? Mas no Brasil nós somos muito cartoriais, né? Você pode até comentar um pouquinho, você que viveu no Brasil e vive no Canadá, comentar um pouco essa questão. Na realidade, do meu ponto de vista, o que eu vejo é que talvez um profissional no início de carreira, quanto mais
títulos ou cursos que você possa colocar no seu currículo, melhor. Porque você está iniciando a carreira, então, pelo menos você não tem ainda o seu portfólio, né? Exatamente. Mas um pouco depois, isso já se torna um pouco o que você fez. Na realidade, eu tenho uma pergunta que é exatamente em cima disso, que é, claro, o curso ele tem o benefício da informação que o aluno vai adquirir. Mas qual é o peso de ter uma especialização listada no seu currículo atualmente, no Brasil? Professor Fernando Trinta. Bom, eu vou te responder recentemente, dentro de um grupo de professores que a gente tem aqui no Departamento de Computação, um professor me passou uma chamada para um job hunter que ia ter em São Paulo, procurando arquitetos de software, e dentro de alguns requisitos que, no caso, eram pedidos para esse profissional, né, de vários aspectos, um deles era de nuvem, né? Saber trabalhar com serviços de nuvem, saber trabalhar com a ideia de DevOps, vamos dizer assim. O salário era algo em torno de 100 mil dólares anual Brasil, e o cara não podia trabalhar remotamente. Então, se você chega aí, eu vou me preparar para ganhar esse tipo de trabalho, ter essa experiência, eu acredito que você ter conhecimento sobre, eu vou falar aqui, pelo menos da minha especialização, sobre nuvem, né, é muito importante. Então, a especialização, ela é necessária como uma forma de você se reciclar e se preparar para um mercado que cada vez mais exige do profissional conhecimentos vastos sobre diferentes aspectos. Então, eu acho ainda muito válido você ter uma especialização. Existe uma pesquisa, né, que o Emanuel já comentou, eu vou colocar o link da pesquisa aqui na descrição do vídeo, que ela basicamente diz o seguinte: quanto mais instrução você tem formal, né, seja graduação, especialização, mestrado, doutorado, quanto mais você caminha nessa trilha aí de qualificação formal com certificado, maiores são os salários. Então, essa pesquisa eu não lembro de cabeça agora, né, mas vou colocar aqui na descrição do vídeo. Ela é muito importante porque ela tem a cara do Brasil. Né? Isso é uma verdade no Brasil. Talvez não seja uma verdade nos Estados Unidos, no Canadá, um pouco menos na Europa, mas no Brasil isso é comprovado por pesquisa. Adécio Oliveira. Zé, você quer comentar um pouco sobre as diferenças entre mestrado, doutorado, lato sensu, stricto sensu? Quer comentar? Zé Maria. Vou passar a pergunta para o professor Emanuel, que tá mais que é especialista no assunto. Você está fugindo da pergunta. Zé Maria. Só passando abacaxi para a gente aqui, né? O Adesso, o que eu posso te responder é o seguinte: existem dois grupos principais, como você comentou, né? O lato sensu e o stricto sensu. O lato sensu se subdivide em mais dois, tá? Que são a especialização, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né, no Departamento de Computação, e o MBA. O MBA nada mais é do que uma especialização mais específica na área de negócios, de administração de empresas. Essa é uma diferença, só complementando aqui, né? Essa é uma diferença importante, porque o MBA nos Estados Unidos, acredito que no Canadá também, ele tem algo próximo de um mestrado, de uma coisa mais... ele tem um valor até maior, né, no MBA nos Estados Unidos. Na regulação no Brasil, né, o MBA ele tem um status de especialização, ele está no mesmo nível da especialização. Então, é uma especialização específica para a área de negócios, em geral um pouco mais intensiva, né, em termos de conteúdo, de imersão, um pouco mais imersiva, mas ela está no nível de especialização. É só uma observação, volta aí a palavra para o Emanuel para ele continuar aí. E tem um detalhe específico da especialização e do MBA, lato sensu, é que eles não precisam da aprovação do MEC, do Ministério da Educação, tá certo? Então, uma faculdade particular ou universidade particular, ela tem a liberdade de oferecer esses tipos de curso sem passar pela aprovação do MEC. A própria universidade dá o diploma dela, a própria faculdade particular dá o diploma dela de especialização de MBA, certo? E mestrado? Tá. E aí vamos para o stricto sensu. Vamos subir o nível. Então, né? Então lato sensu tem duas possibilidades. Especialização e MBA. Tá.
A outra grande classificação é stricto sensu. O que é que a gente tem no stricto sensu? Nós temos mestrado e doutorado. Tá? Mestrado pode ser profissional ou acadêmico, né? E o doutorado, a grande maioria dos doutorados aqui no Brasil são acadêmicos. Agora está iniciando um certo movimento do CNPq para regularizar a oferta de doutorados mais para a área industrial, onde você faz o pesquisador, né, o doutorando, ele realiza a pesquisa dele em parceria direta com a empresa, com a indústria, e aí seria mais ou menos um doutorado profissional, assim como a gente tem um mestrado profissional. Mas isso ainda está engateando no Brasil. O que a gente tem bem consolidado mesmo é o doutorado acadêmico. Tá? Então, qual é a diferença do mestrado profissional e do mestrado acadêmico? Ambos são stricto sensu, ambos são ofertados, né, principalmente pelas universidades públicas, né, aqui no Brasil. Você tem que defender uma dissertação de mestrado no final do mestrado, né? O que é um requisito mais difícil de ser realizado do que uma especialização. Na especialização, você tem que entregar uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, ou até algumas especializações aceitam um artigo científico. Tá? No mestrado, você tem que entregar, no final, uma dissertação. E aí o nível de exigência é maior, porque você tem que defender isso perante uma banca de professores especialistas e tal. Mas o mestrado profissional também tem esse caráter mais voltado ao mercado de trabalho, né? São aqueles profissionais, geralmente, né, na média, são pessoas que já vêm terminar a graduação, estão trabalhando nas empresas, né? E depois de um tempo elas querem se especializar. Então elas não deixam de trabalhar para ir fazer o mestrado. Elas permanecem trabalhando, né? Existe uma negociação delas com seus patrões, né? Para elas terem uma certa liberdade, né? Uma flexibilidade para ir fazer um mestrado profissional. Então se espera que quando elas acabem o mestrado profissional, elas continuem trabalhando na empresa, mas claro, agora mais capacitadas, com mais conhecimento. E esse conhecimento pode ajudar aquela empresa a crescer mais, até a obter mais lucros. Essa é a ideia, né? O mestrado acadêmico, ele geralmente indicado para aquelas pessoas que têm mais um perfil científico, de pesquisador, que querem investir mais na área acadêmica, serem professores, por exemplo, de universidades públicas ou privadas, né? Então, o mestrado acadêmico ele tem um caráter mais científico do que profissional, né? E o doutorado também, né? O doutorado é ainda um nível de especialização maior ainda, né? Onde realmente a duração é maior. O mestrado são geralmente 2 anos ou 2 anos e meio. O doutorado já vai para 4 ou 5 anos de duração do doutorado, né? E no final você tem que fazer e defender uma tese de doutorado. Que, em geral, exige uma inovação, né? Exatamente. Alguma ideia inovadora. Talvez uma pergunta para o aluno que acabou a graduação, né? O cara acabou a graduação, não sabe o que é que vai fazer após a graduação, né? E ele deve se perguntar, bom, e aí eu vou fazer o quê? Especialização, MBA, mestrado profissional, mestrado acadêmico ou doutorado? O que é que eu vou fazer da minha vida, né? Então, em geral, o curso de pós-graduação é para o aluno que terminou a graduação, o profissional que terminou a graduação e busca algum tipo de especialização, né? Algum tipo, especializar os seus conhecimentos, adquirir um conhecimento mais específico, né? Agora, qual a diferença? Na especialização, o cara quer um conhecimento específico de algum assunto recente, importante para ele aplicar diretamente no seu trabalho. Então, é um conhecimento que ele vai adquirir e aplicar. Em geral, ele não vai estar interessado nos conceitos filosóficos ou matemáticos, que como se chegou a esse conhecimento. Ele quer pegar o conhecimento e aplicar na prática, né? O MBA é a mesma coisa, mas voltado para a administração, né? No mestrado profissional, aí o aluno deve pensar, bom, se eu quero, então, só me qualificar, né, para atuar no mercado de trabalho, então, indicado para ele é uma especialização ou um MBA. Agora, se o cara está numa empresa, tem um problema na sua empresa, ele quer aplicar algum conhecimento científico, né, para gerar inovação e resolver problemas específicos da sua empresa, aí talvez o mais indicado fosse um mestrado profissional.
onde o cara vai obter um conhecimento científico, né? Vai fazer uma pesquisa científica, mas aplicada a um problema prático, a um produto, a uma metodologia, a algo que ele tenha no trabalho dele. Ele vai, em geral, resolver algum problema prático que ele tenha na empresa dele ou no trabalho dele, usando um conhecimento mais científico, né? O mestrado acadêmico, aí já é para quem deseja seguir uma carreira acadêmica para a formação de professores ou ainda para a formação de profissionais de alto nível, né? Então, é o cara que ele pode até fazer um mestrado acadêmico e trabalhar na indústria, mas vai ser aquele cara que vai tocar a inovação da indústria, o cara que vai pensar as pesquisas da indústria. Então, ele até pode, né? Mas não é o mais comum. O mais comum é que o cara que faça o mestrado acadêmico, ele está procurando ou ser professor, né? Ou seguir uma carreira acadêmica, tanto na iniciativa pública como privada. E nesse caso, em geral, se ele quer que essa carreira, ele vai se especializar ainda mais num curso de doutorado, né? E aí, como o Emanuel falou, aí o doutorado ele tem a função de preparar um pesquisador que possa formar outros pesquisadores, né? Então, a gente se espera que um aluno que termina um curso de doutorado, ele seja capaz de formar outros pesquisadores. Algo que eu não espero de alguém que terminou um mestrado, né? Alguém que terminou um mestrado, eu espero que ele consiga liderar uma determinada pesquisa, aplicar essa pesquisa no seu trabalho, mas eu não espero que ele seja capaz de formar novos pesquisadores, né? Mas no doutorado ele também tem essa missão de preparar recursos que vão formar novos pesquisadores. Agora, só um detalhe, Zé, é o seguinte, tem certas áreas de conhecimento que não é muito comum você ter um mestrado profissional, né? Aqui, por exemplo, na computação, nós não oferecemos mestrado profissional para a sociedade, nós só temos o mestrado acadêmico, né? E a grande maioria das universidades e faculdades aqui no Ceará não oferece mestrado profissional nessa área de computação. Então, o aluno realmente, o estudante que quer obter esse conhecimento a mais, né, da especialização, ele vai fazer o mestrado, então ele realmente tem que fazer o mestrado acadêmico. Mas não quer dizer que esse cara tem que seguir a vida acadêmica, né? Existe uma grande possibilidade dele ir para a vida acadêmica, mas ele pode ir também para o mercado de trabalho, como o Zé disse, né? Chegar no trabalho dele com um grau de capacitação realmente bem diferenciado, que ele pode liderar uma equipe, liderar um desenvolvimento de um serviço, de um produto, de uma forma muito mais eficiente. Eu acho que um exemplo bem bacana disso, né? A nossa última entrevista no canal Antena Dev, falando de desenvolvimento RAG, né? E Low Code, nós conversamos com a professora Maristela, que tem doutorado aqui pelo Departamento de Teleinformática, e ela lidera a área de pesquisa da Cronep, que é uma startup brasileira fundada pela Tecno, que tem uma plataforma para você desenvolver aplicações para nuvem, né, de forma rápida. E toda a concepção dessa plataforma, né, que foi financiada pelo FINEP, nessa startup, foi liderada por uma aluna de doutorado, né, que terminou o doutorado recentemente, agora é professora, né? E ela é uma professora, ela terminou o doutorado, mas atua na indústria, né, levando todo o conhecimento que ela adquiriu e liderando as inovações dentro dessa startup. Então, ela lidera todas as iniciativas relacionadas à inovação dentro da Cronep. Então, isso é muito comum na Europa e vai ser cada vez mais comum no Brasil. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, Zé, assim, um público-alvo bastante interessante para essa área de especializações são os empreendedores. Também, aquelas pessoas que terminaram a graduação, né, que querem montar uma startup, estão trabalhando no startup e não querem demorar um tempo muito grande para fazer um mestrado, um doutorado. Eles querem uma especialidade um espaço de tempo mais curto, né? Então, a especialização para eles é muito bem indicada, porque, inclusive, todas as 3 especializações que a gente está propondo aqui, a gente tem um módulo de inovação e empreendedorismo, não é verdade? Então, é justamente preparando os alunos para ter esse perfil empreendedor também. Boa observação. Adécio Oliveira.
vocês como Já o Adesso vai se inscrever na especialização, né? Vai voltar para o Ceará, ele está tão empolgado. Tão interessado. Eu fiz o curso de Ciência de Dados com o Nauber, depois da nossa conversa. O Nauber, só já que você falou no Nauber, né? Também está no podcast de Ciência de Dados. O Nauber é um dos professores do curso de Ciência de Dados. Então, ele vai dar a disciplina de Deep Learning na especialização de Ciência de Dados, tá? O Nauber é doutor em informática lá pela Unifor e é funcionário do Serpro. Então, um abraço aí para o Nauber. Beleza, deixa eu fazer perguntas. Eu tenho curiosidade, vocês em particular, professores, acadêmicos, doutores, que vêm dessa área mais acadêmica, não é um saco dar aula mais prática para especialização, voltada para ferramentas e... Não é um saco para vocês, não? Pergunta. O 30 tá nervoso aqui para responder, então eu vou passar para ele. Anderson, isso vai do perfil de cada um, cara. Eu brinco muito com os meus alunos que eu fui um programador que virou doutor. Até hoje eu programo, até hoje eu mexo em tecnologia, é uma coisa que eu gosto. Para algumas pessoas isso pode ser extremamente afadonho. Eu adoro aprender uma nova tecnologia, adoro aprender uma nova linguagem, certo? Alguns sistemas aqui do próprio departamento fui eu que criei por iniciativa própria. Então, assim, particularmente, eu não sei se eu sou um ponto fora da curva, não sei se as pessoas não são. Se você é um ponto fora da curva, somos dois. Tem dois pontos fora da curva. Eu gosto de mexer com isso. Então, eu não concordo muito com essa tua visão, certo? Eu não acho um saco, eu acho legal, certo? Eu acho interessante. E, assim, para mim é o que ainda me dá prazer de fazer. Eu vou concordar com o 30, né? Eu também primeiro, eu adoro dar aula na graduação, tá? Adoro meus alunos da graduação, tá? Já dei aula na especialização em desenvolvimento web, né? Que nós tínhamos aqui durante 10 anos, adorei esse período também. Adoro programar, né? Eu acho que todo professor deveria ter o seu... E é comum na Europa que todo professor oriente seus alunos, né? Mas que tenha um projeto de pesquisa que é só seu. Então, uma vez eu visitei um laboratório na França e achei super bacana que o líder do projeto, que era um projeto enorme, ele tinha um projeto que ele implementava, né, e que era um projeto que ele tocava sozinho. Então, esse artigo, ele escrevia sozinho. O artigo resultante dessa pesquisa, ele escrevia sozinho. Esse artigo e essa implementação era dele. Eu achei isso um barato, né, e é comum até em alguns centros na Europa. Ele orienta os alunos, tem os projetos com os alunos, mas ele tem a pesquisa dele, pessoal dele. Eu também adoro programar, né? Também adoro. Teve uma época que eu estava trabalhando muito com desenvolvimento web, que era uma diversão. Todo framework novo que surgia, eu ia lá e fazia uma pequena aplicação no framework para aprender o framework, né? Só que hoje tem 500 milhões de framework, não dá mais para eu fazer isso, né? Não dá mais tempo. Mas era um divertimento. Eu ficava tentando acompanhar essa evolução dos frameworks. Saía um framework novo, eu ia lá, fazia um CRUD, uma pequena aplicação para testar o framework. Hoje não dá mais. Mas, assim, eu me divirto fazendo isso, aprendendo coisas novas, né? Então, assim, eu acho que talvez para algumas pessoas seja um saco, para outras seja um grande prazer, um grande divertimento, né? Acho que para mim, para o 30, e para as pessoas envolvidas nesses cursos, vai ser um grande divertimento. Emanuel, você tá muito calado. Eu não vou dos que acham saco, é isso? Eu não vou assumir resposta aqui. Você tá muito calado. Deixa eu advogar aqui, né, em causa própria. Não, porque a minha área é um pouquinho diferente do Zé e do 30, né? Eles vêm de um background realmente muito de programação, de desenvolvimento de software, né? A minha área é de redes. Eu venho da engenharia elétrica, da área de telecom, da área de redes, que não necessita muito dessa parte de desenvolvimento de software. Mas botar um sensorzinho para funcionar, um Arduino, você faz. Aí tem essa parte de hardware, né, que eu sou apaixonado, que eu gosto muito. Eu fiz escola técnica aqui em Fortaleza, que hoje virou IFCE, né? Mas lá no curso de informática industrial que eu fiz na escola técnica, a gente tinha aprendia coisas muito legais da parte de hardware, né? E eu sempre gostei. Depois que eu fui enveredando para outras áreas, passei para a área de telecom, depois para redes, e aí fui me afastando um pouco dessa parte mais de desenvolvimento, prototipação de hardware,
mas é uma paixão que eu tenho e vai existir esses módulos também na nossa especialização de internet das coisas, né? Porque internet das coisas, como você sabe, é um mundo de coisas, né? É um tema muito multidisciplinar que necessita de hardware, de software e de inteligência artificial, análise de dados, muitas coisas que acho que daqui a pouco a gente vai tocar mais nesse assunto, né? Eu queria pegar o gancho, já que a gente está falando de internet das coisas, que internet das coisas usa muito experimentos, né, com equipamentos, esse tipo de laboratório. Aí eu queria perguntar para o professor Emanuel. Eu sei que tem um laboratório de internet das coisas lá no GREAT e que provavelmente esse laboratório vai ser usado durante o curso. Conta um pouquinho mais de como é que é esse laboratório lá de internet das coisas. Na verdade, eu também falar um pouquinho sobre a própria infraestrutura de onde vai ser a especialização, porque a gente está falando sobre o GREAT, né? Na verdade, explicar o que é o GREAT e por que a gente está levando essa especialização para lá. Mas pronto, eu vou começar falando, depois o Fernando Trinta pode complementar. Quando eu entrei aqui no departamento de computação da UFC, eu me filiei, né, a um grupo que é chamado Grupo de Redes de Computadores, Engenharia de Software e Sistemas, né? Só me pergunta por que o nome é GREAT, não, cara. GREAT é porque é legal, bacana. Exato. E aí é um grupo de professores de vários departamentos e vários campi aqui da UFC. Nós temos professores do departamento de computação, do Instituto UFC Virtual, do Departamento de Engenharia de Teleinformática, temos professores da UFC de Quixadá, do campus de Quixadá. Então, é um grupo de pesquisa que temos um prédio que a gente construiu com recursos próprios, oriundos de projetos com empresas, né, principalmente da lei de informática. Então, temos um prédio muito bacana aqui, pertinho do Departamento de Computação, onde temos sala de aula, laboratórios, sala de seminários, sala de reuniões, sala de professores, copa, espaço para convivência. Então, é um espaço realmente que a gente se sente muito bem lá. O Zé Maria vai colocar o link. Vou colocar o link do GREAT. Tem as fotos também do GREAT, que aí dá para você ter uma ideia da infraestrutura que a gente está falando, né? Está falando aqui, agora eu vou defender o GREAT, né? Está falando aqui de uma infraestrutura de primeiro mundo. É um negócio bacana, vocês vão gostar das fotos, vão gostar do local. Né? De 3.000 a 3.500 metros quadrados, assim. O Emanuel vai falar mais do laboratório de IoT, mas tem impressora 3D, enfim, é um laboratório realmente fantástico, né? Vale a pena conhecer, até quem quiser conhecer um pouco o GREAT, né? Contacta aí os professores para fazer visita. Mas a gente está falando de uma infraestrutura que, quando nós trazemos visitantes dos Estados Unidos, da Europa, os caras se sentem em casa. Assim, os caras dizem, pô, eu não esperava isso, não sabia que no Ceará tinha isso, que no Brasil tinha algo desse porte. Eu tenho um prazer enorme quando eu recebo convidados de fora do Ceará e de fora do Brasil, de sempre levar no GREAT também, e os caras ficam empolgados, né? Tem maquininha de café, enfim, tem copa, deve ter umas 3, né? Então, assim, tem uma infraestrutura realmente muito boa. A gente se orgulha de dizer que tem essa infraestrutura aqui na UFC. Muita gente não conhece, né? O que é interessante, né? Muita gente me conta e pergunta, você é professor da UFC? Legal, é legal ser professor da UFC. O problema é a infraestrutura, né? Aí eu respondo, não, eu não tenho problema de infraestrutura. Se é um privilégio meu, eu não sei, mas a minha infraestrutura é muito boa. Então, eu tenho uma infraestrutura muito boa. Os alunos que vão fazer esse curso vão ter uma infraestrutura muito boa. Que a gente tem orgulho de dizer, né? Não é vaidade, é que a gente tem orgulho de dizer, porque levou muito tempo, foi muito esforço de muita gente, né? E aí a gente tem que dar os parabéns da Rossana, que é a grande líder desse grupo, né? Desse laboratório. Então, a gente não tem esse problema. Mas aí eu vou voltar a palavra para o Emanuel para conversar um pouquinho mais sobre o laboratório, IoT, sensores. Então, vou concluir o que eu vinha falando, né? Então, nós temos lá dentro do GREAT um laboratório de internet das coisas, né? Com vários sensores, vários atuadores, várias plaquinhas de Arduino, Raspberry Pi, BeagleBones, né? Toda essa parte de hardware necessária para a gente desenvolver aplicações para a internet das coisas, né? Então, nós temos também uma nuvem privada dentro do GREAT, onde a gente pode fazer uma integração de sistemas, né? Coletar os dados dos sensores, botar na nuvem, fazer um tratamento desses dados. Então, a gente tem toda uma infraestrutura realmente de laboratório,
né, que vai ser mais do que suficiente para a gente rodar o nosso curso de especialização de IoT, de IoT dentro lá do GRADE. Fernando, você pode comentar sobre a infraestrutura de nuvem? Já há bastante tempo a gente tem migrado os serviços do GRADE para utilizar um modelo de computação em nuvem. Então, nós temos uma nuvem rodando, uma nuvem privada rodando dentro do nosso laboratório, dentro do GRADE. Parte dessa nuvem já está pré-alocada para que os alunos possam utilizar, levantando máquinas virtuais, tocando seus projetos de pesquisa, montando clusters para, no caso, realização de processos intensivos de dados utilizando Spark. Tudo já está pensado, já está configurado. O usuário que quiser, o aluno que vai aprender, eu quero montar minha nuvem em casa, ele vai conseguir fazer isso com a nossa infraestrutura, além das próprias parcerias que já existem do Departamento de Computação, que foram feitas com provedores de nuvem público, como a Amazon. Então, a Amazon, por exemplo, é líder de mercado para você fazer deploy de seus serviços, né, de tua infraestrutura. A gente tem parceria com a Amazon para conseguir crédito dos alunos para eles utilizarem os serviços da Amazon, como também da Microsoft Azure, e como também no caso da Google App Engine. Então, todo o ferramental necessário para que o usuário saia daqui e não vá com aquela ideia de que eu vou ver tudo apenas na teoria, eu não vou conseguir colar. Na verdade, muito pelo contrário, né? O aluno que vai entrar nessa especialização, ele tem que ter consciência, né, que ele vai ter muito trabalho prático para fazer, ele vai ter muito exercício, né? Consequentemente, é o que a gente espera, que esse aluno ele aproveite ao máximo os recursos que vão ser oferecidos para, obviamente, ele conseguir maturar o conhecimento que a gente espera transmitir para ele ao longo dos vários cursos. Eu só queria dizer uma coisa. Se você está interessado na especialização em ciência de dados, não precisa ficar triste, tá? Porque essa infraestrutura de nuvem a gente também usa, né? Mas o mais importante para quem trabalha com ciência de dados são os dados. Então, a gente vai ter todos os dados dos sensores, né, trazidos lá pelo laboratório de IoT. Vamos ter os dados das aplicações de nuvem. Então, não vai faltar dataset, nem laboratórios. Mas se também você, uma coisa que, por exemplo, eu recebo às vezes dos cursos que eu participo, tem aluno que chega e professor, eu tenho um dataset da minha empresa que eu gostaria de realizar algum processamento para extrair algum conhecimento. Muito bem-vindo. Na verdade, é até melhor se você já vier com algum problema que a gente possa contextualizar dentro de cada uma das especializações. Eu quero montar algum smart home, por exemplo, eu quero montar uma infraestrutura aqui de controle de sensores para minha casa, para minha empresa, ou eu quero fazer alguma análise de dados em parte de logs que eu obtive dos servidores da minha aplicação, do meu sistema em casa, muito bem-vindo. Vai ser muito melhor para você e também para a gente. Excelente a observação do Fernando 30, né? Zé, Adesso, antes de passar a palavra para ti, deixa eu fazer só um último comentário. Nós aqui no GRADE, né, e os pesquisadores que trabalham nessa área de redes e de internet das coisas, nós temos um projeto interno aqui da UFC que se chama UFC Smart Campus, tá? Que é uma iniciativa, né, do GRADE de ir transformando pouco a pouco o campus do PC, que é onde a gente está aqui, né, o maior campus da Universidade Federal do Ceará, em um campus inteligente, como se fosse um projeto piloto de uma cidade inteligente, né? O título da especialização que eu vou coordenar é justamente Internet das Coisas e Cidades Inteligentes. A gente sempre vai ter essa ótica, né? Porque a Internet das Coisas a gente pode pensar em diferentes aplicações, né? Na área de saúde, na área de logística, na área de indústria. E tem uma área muito fascinante dentro da Internet das Coisas, que é uma aplicação que é de cidades inteligentes. Então, a gente pretende transformar o campus do PC realmente num grande laboratório de soluções para cidades inteligentes. Já existe um projeto atualmente rodando aqui dentro da universidade e a gente espera que esse curso de especialização ele seja realmente um catalisador muito importante para essa iniciativa, porque os trabalhos de conclusão de curso dos alunos a gente pode tentar direcionar realmente para dentro do portfólio desse UFC Smart Campus que a gente está bolando. Boa observação. Adesso Oliveira, perguntas? Pergunta é, quando é que começa o curso? Essa é a segunda pergunta que não quer calar. A primeira foi o preço, né? E essa é quando é que começa. Essa talvez tenha sido a pergunta que eu mais respondi nos últimos dias, né? Recebi e-mail, message,
WhatsApp, perguntando como é que começa, tá? Como eu não quero responder, né, para não me comprometer, vou passar, não, o Fernando 30 está com a cara... Não, posso responder. Vou passar para o Fernando 30, né? Vamos lá. Então, realmente, pode ser uma agonia para o aluno, também para o possível aluno da especialização, essa ideia de quando é que começa. Mas o que acontece é que, felizmente ou infelizmente, eu não vou entrar aqui no mérito, os processos de abertura de cursos na Universidade Federal, né, não só na UFC, mas nas universidades federais de um modo geral, ele é um processo, né, de uma certa forma, eu posso colocar burocrático. Mais rigoroso e sério, né? Exato, ele é necessário. Necessário. E que a gente, qualquer especialização proposta na Universidade Federal, ela passa por vários órgãos, por várias etapas dentro da própria universidade. Então, a gente começou propondo, por exemplo, a especialização de ciência de dados e a de computação em nuvem, ela está um pouquinho mais adiantada, talvez, do que a de IoT, com uma aprovação no nosso departamento, que depois foi aprovada pelo Centro de Ciências, que é o centro que, no caso, o departamento de computação está englobado, está, no caso, incluído. E depois ele passa por uma análise de mérito pedagógico pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. As nossas duas especializações, elas estão lá nesse momento, sendo analisadas por um profissional competente na área da pedagogia, para analisar se está tudo ok. Já fizemos até algumas melhorias sugeridas, né? Já houve um primeiro round aí de melhorias, né? De ajustes. Nossos artigos já foram revisados com pedido algumas minor revisions. E a segunda etapa, depois disso, é partir para a Pró-Reitoria de Planejamento para discussão sobre projeto orçamentário, né? Projeto orçamentário. Passado por isso, essas duas etapas, a gente recebe 2 pareceres da instituição e, finalmente, ela acaba sendo levada ao Conselho Maior da Universidade, onde elas vão ser julgadas. A gente tem a expectativa que não haja nenhum problema ao longo de todo esse processo e que, após chegar ao Conselho da Universidade, cada uma das especializações recebe uma norma, né, uma regulamentação, né, uma regulação, não lembro exatamente o termo, que indica, olha, pode abrir, o processo é esse, o edital tem que ser colocado nesses moldes. Eu posso dizer que a gente tem a esperança, eu tenho uma grande expectativa de abrir essas especializações ainda nesse primeiro semestre. Tá? Não posso dizer que vai ser em abril, nem vai ser em maio, mas eu acredito que pelo menos até junho essas especializações estão abertas. A gente fez questão de, no caso, divulgar, ou começar a botar esses insights na mídia, e aqui conversando no Antena Dev, nas nossas mídias sociais, para já deixar isso de antemão, o aluno, aquela pessoa que tem interesse em fazer uma especialização dessa, olha, a gente fique ligado, a gente vai ter uma especialização, a gente tem aqui uma proposta legal e até porque tem um detalhe aí, Fernando, né? Que o ouvinte, né, o interessado nessas especializações, tem que ficar ligado. A gente, não depende da gente dizer se ela vai começar em abril, em maio ou em junho. Mas assim que ela for aprovada, né, no CEP, a nossa intenção é de imediato já disparar, já divulgar o edital de seleção e já de imediato começar o curso. Então, a gente não vai ter muito tempo da aprovação para o edital de seleção e para o início da turma. Tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa divulgação, né, já desde agora, para que as pessoas fiquem ligadas no site, nas redes sociais, possam se programar, porque esse prazo a gente quer que seja curto. Por quê? Porque nós temos o interesse de começar o quanto antes. Tá? Zé, a minha última aqui é: qual o requisito para um aluno se registrar numa especialização? Qual é o requisito básico? Boa pergunta. Emanuel? O primeiro requisito é ter um diploma de graduação, né? Ter terminado um curso de graduação, reconhecido pelo MEC, claro, né? Só complementando, não precisa ser exatamente o diploma, né? Mas se o cara concluiu, tem uma declaração de conclusão, também funfa, também rola, né? Então, porque a especialização ela é um curso após a graduação, né? Então se espera que a pessoa seja graduada, e eu acho que é isso, né? Em termos legais... o processo de seleção, o pré-requisito é esse, né?
O processo de seleção, talvez seja outro interesse também dos ouvintes, dos interessados, é que deve ser lançado, né, tem que ser lançado um edital de seleção, tá? As pessoas se inscrevem nesse edital de seleção e uma banca, né, formada pelos professores, vai fazer esse processo de seleção. Quais os critérios que serão utilizados? Bom, os critérios são currículo vitae e histórico escolar. Então, esses serão os dois aspectos que serão analisados. A gente vai chegar numa nota, num ranqueamento, porque a gente tem um número de vagas, né? Se não me engano, a gente está trabalhando com 40 vagas em cada especialização. Na verdade, 40 vagas, mas até também para as pessoas que são funcionários da Universidade Federal do Ceará, a norma que foi feita para a nossa instituição garante a esses funcionários, né, 10% das vagas em cada uma das especializações. Então, posso dizer que nós temos 4 vagas na especialização de cloud, na especialização de IoT, na especialização de ciência de dados, para, no caso, funcionários da instituição. Agora, só uma lembrança, desde que seja interesse do órgão, do setor, gestor, né? Do gestor em você fazer essa especialização. E se passar na seleção. E se passar na seleção. Então, essa é uma boa notícia para você que é funcionário da UFC, né? Cada especialização vai ter lá 4 vagas reservadas para funcionários da universidade, de graça, 0,800 na faixa, não paga nada, só precisa ser aprovado no processo de seleção e ter a anuência do seu chefe, aí, do seu gestor, tá? Talvez a entrada, mas também falar sobre a saída. No nosso caso aqui, o que é que o cara tem que fazer para conseguir o meu título de especialista em cada uma das áreas aqui? Na verdade, todas elas estão previstas, disciplinas, por exemplo, a minha, se não me engano, tem algo em torno de 13 disciplinas, que vão ser tocadas ao longo de 18 meses, certo? Essas disciplinas, elas têm, no caso, um requisito de aprovação, 7, isso é uma norma da instituição, certo? Então, você vai ter que, no caso, tirar 7, em média, em todas as disciplinas, ok? E, ao final, você vai ter que desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Isso aí é uma coisa que vai ser decidida, pode ser, no caso, por exemplo, um artigo científico, ou pode ser uma monografia em um assunto correlacionado aos temas que você viu ao longo dessa especialização, orientado por um professor, né, que faça parte do quadro da especialização que você fez. Então, é importante que... eu só tenho que pagar a disciplina. Não, você não tem que apenas pagar a disciplina. Você tem que fazer as disciplinas, você tem que passar nas disciplinas e você também tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. E a frequência, 75% da frequência. Tem um aspecto que... Tem outra coisa importante. Quando é que vai acontecer? Durante a semana. Boa. Antes disso, eu só queria complementar o que o Emanuel estava falando, né? Bom, pré-requisito para fazer o curso de especialização é você ter graduação. Aí uma pergunta muito frequente, né? Que em geral chega, bom, eu não fiz bacharelado em computação, eu fiz um curso de tecnologia, né? Eu fiz um tecnólogo em ADS, Administração e Desenvolvimento de Sistemas, em redes de computadores. Posso fazer especialização? Pode, né? Os cursos tecnológicos, pela legislação brasileira, são cursos de graduação. Então, ele cumpre o pré-requisito para você cursar a especialização. Não necessariamente precisa ser um bacharelado em ciência da computação, ou em engenharia de computação, ou em sistema de informação, né? Os cursos de tecnologia, chamados tecnólogos, os cursos superiores de tecnologia, são cursos de graduação e, logicamente, dão a você o direito de fazer um curso de pós-graduação, tá? Então, vou deixar isso bem claro. A próxima pergunta do professor 30 sobre horários. Não é isso? Na verdade, como é que a gente planejou os dias, né? Isso foi uma longa discussão que a gente teve aqui, né? Primeiro eu e o Zé Maria, depois a gente também colocando o Emanuel. Qual seria o melhor horário para, no caso, os alunos virem participar dessa especialização, né? Zé Maria, o que você pode dizer sobre isso? Bom, a princípio, né, nós temos a intenção ou desejo, né, de fazer esse curso aos sábados, tá?
manhã e tarde do PC, aqui no campus do PC, no Great, né, nesse espaço maravilhoso que a gente já falou aí, já comentou. Tá? No caso de ciência de dados, a gente tem a possibilidade também de fazer nas terças e quintas à noite. Tá? Então, se você tem interesse, esse horário ainda não está fechado para o curso de ciência de dados. Então, se você tem interesse em fazer o curso de ciência de dados, coloca aqui nos comentários, né, a sua preferência. Tá? A gente vai fazer essa sondagem ainda. Tá? Então, já começa a fazer a sondagem agora. Clica aqui, escreve aí, comenta, diz qual é o seu horário predileto. Né? Eu vou colocar no link aqui também, tá, na descrição do vídeo, uma landing page. Se você tem interesse em uma dessas 3 especializações, você pode cadastrar o seu interesse, dizer quais são as especializações que você tem interesse, entra com e-mail, nome, telefone e se cadastra para receber informações. Tá? Você pode colocar os contatos da gente. Vou colocar os e-mails aqui também na descrição do vídeo, tá? Dos coordenadores das 3 especializações. Agora, o Fernando Trinta tocou num assunto importante, o que a gente não detalhou durante a entrevista. Eu gostaria de rapidamente tocar nesse assunto. Quais são as principais disciplinas da especialização em desenvolvimento em computação em nuvem? Tá. O rol, o elenco das principais disciplinas. Precisa ser todas, mas pelo menos para dar uma ideia. Só para tentar também contextualizar um pouquinho, né, de essa especialização em computação em nuvem, na realidade, ela está surgindo a partir de uma experiência que já acontece dentro do departamento de computação ao longo dos últimos 5 anos. Né? Então, na realidade, há 5 anos que eu tenho dentro da disciplina, tanto da grade curricular dos cursos de ciência da computação, dos cursos de engenharia de computação e do mestrado e doutorado em ciência da computação, uma disciplina que versa sobre o desenvolvimento de software para a nuvem. Essa experiência ao longo dos 5 anos, ela gerou até uma publicação, um relato de experiência no Congresso Brasileiro de Software, ano passado, 2007, e ela me mostrou que, mesmo para os alunos de computação atuais, muitas pessoas não entendem muito bem o que a nuvem pode trazer de benefícios para quem quer começar a sua empresa, quem quer construir seu software. E expandindo, a gente só tem uma experiência de uma disciplina, viu que tem um mundo que pode ser explorado. Então, a especialização, ela toca nessa ideia de que como é que eu posso utilizar a nuvem para criar software de uma maneira fácil, escalável, elástica, no caso da computação em nuvem, né? E, ao mesmo tempo, começar o meu negócio e aproveitar esses recursos da nuvem. Então, a gente, obviamente, tem uma primeira disciplina, tem uma primeira, digamos, um nivelamento de falar sobre conceitos básicos da computação em nuvem, o que é software como serviço, o que é plataforma como serviço, modelos de implantação de nuvem pública e privada. A gente depois mostra como é que funciona a infraestrutura de um data center, né? Para depois mostrar cada um desses aspectos numa linha evolutiva de complexidade, de como é que eu levanto uma máquina virtual numa nuvem pública, como é que eu organizo uma nuvem privada, se eu quiser, como é que eu crio um software utilizando os serviços de computação em nuvem privada e pública. Como é que eu trabalho? E aí também depois, para aquela galera que, por exemplo, está há muito tempo sem programar, e aí aqui eu reforço, né? Essa é uma disciplina ou é uma especialização de desenvolvimento de software para a nuvem. Então, é necessário focar sobre alguns aspectos importantes e atuais, como, por exemplo, trabalhar com build automatizado, trabalhar com GitHub, trabalhar com, no caso, testes. Então, tem também algumas disciplinas de nivelamento que incluem, no caso, essas ferramentas, esse ferramental, digamos, um nivelamento também sobre programação e técnicas de programação, assim como arquiteturas mais avançadas que são necessárias para a nuvem, como arquitetura orientada ao serviço, para depois a gente falar sobre o desenvolvimento para a nuvem, tanto utilizando plataforma como serviço, certo? Como utilizando conceitos ainda mais avançados, como a ideia hoje, por exemplo, de microserviços, que é algo que está na moda, né, para você, no caso, conseguir fazer com que a sua aplicação seja mais fácil de gerenciar, mais escalável, assim por diante. E depois disso, a gente tem algumas disciplinas que, vamos dizer assim, que tratam sobre aspectos que estão ali na borda da nuvem, mas que são correlatos, como a ideia de Big Data, a ideia de, por exemplo, computação móvel em nuvem, como é que esses dois mundos acabam se favorecendo, né? Ou mesmo em empreendedorismo.
Por também, no caso, seguir uma norma dentro da instituição, existem disciplinas, como disciplina de metodologia científica, isso é obrigatório nas 3 disciplinas, para o cara aprender, né, como é que eu faço, no caso, o trabalho científico, que vai ser necessário para quando a gente estiver fazendo o TCC, e alguns trabalhos ou estudos individuais em grupos, que, no caso, pode ser feito como um trabalho pontual, um trabalho prático em uma determinada tecnologia, ok? Que também é algo obrigatório dentro do curso. Eu queria conhecer um pouquinho mais das disciplinas de IoT, né? Vamos lá. A gente se sente muito à vontade aqui no Departamento de Computação e no grupo de pesquisa lá do GREAT em ofertar essa especialização, porque isso é um fruto, é uma consequência de um trabalho que tem sido realizado há muitos anos, né? Os professores que hoje fazem parte do GREAT, eles têm desenvolvido uma especialidade em várias áreas relacionadas à internet das coisas, né? Então, como eu estava falando anteriormente para vocês, a internet das coisas é uma área muito interdisciplinar, né? E o GREAT, ele tem também essa característica, né? Então, como ele é formado por professores da área de redes de computadores, de engenharia de software, de sistemas multimídia, sistemas distribuídos, essa multidisciplinaridade do GREAT a gente vai trazer para dentro da especialização também, tá? Então, o que a gente planejou fazer como módulos e disciplinas da especialização, primeiro foi começar realmente com a introdução de fundamentos de internet das coisas, né? Depois a gente vai falar sobre tecnologias de comunicação de dados para a internet das coisas, como, por exemplo, redes celulares, redes Wi-Fi, redes Zigbee, Bluetooth e etc. Depois nós vamos também tratar de 2 grandes mundos dentro da internet das coisas. Uma parte de hardware e uma parte de software. Tá? A parte de hardware seria falar sobre prototipação de hardware para a internet das coisas, desenvolvendo coisas com Arduino, Raspberry Pi, o PICs, etc. E a parte de desenvolvimento de software, primeiro nós vamos entrar apresentando para vocês uma arquitetura de referência de software para IoT, né, onde vocês vão entender como é que é estruturada como é que é estruturado um sistema de software para esse tipo de aplicação, e depois nós vamos entrar mais na parte de mão na massa mesmo, né, apresentando plataformas de desenvolvimento, como a AWS IoT, como o Node-RED, o Feaware, né? Falar de protocolos de aplicação para a internet das coisas, como o COAP e o MQTT, tá certo? Vamos também tratar sobre uma área muito crítica em internet das coisas, que é segurança da informação. Então, nós vamos ter um módulo específico para falar sobre segurança. Vamos tratar também sobre assuntos relacionados à cloud, a fog computing, né? Computação em nuvem, computação em neblina. E aí, por fim, nós vamos também ver coisas relacionadas a Big Data, a Data Analytics, e aí a gente vai falar um pouco sobre técnicas de inteligência artificial, Machine Learning aplicados à internet das coisas. Também teremos uma disciplina de empreendedorismo e inovação, justamente para fomentar esse empreendedorismo nessa área, tá certo? E também de metodologia científica, que é uma exigência que todos os cursos de especialização têm uma disciplina de metodologia. Então é isso. Bom, para quem está interessado em ciência de dados, não precisa ficar triste, tá? Eu vou comentar um pouquinho quais são as principais disciplinas do curso. Ciência de dados vai ser um curso hands-on, bem mão na massa mesmo. Então a gente começa com programação, com técnicas de programação em Python, depois um pouquinho de análise estatística, né? Porque a gente precisa de estatística, um pouquinho de análise estatística, depois visualização de dados, tá? Depois de visualização de dados a gente entra em machine learning, aí vai estudar muito machine learning, tá? Depois redes neurais, aí vários tipos de redes neurais, incluindo a deep learning, que está na moda, né? A gente vai estudar deep learning. Depois a gente estuda um pouco de como processar esses dados que eu quero analisar em nuvem, então entra um pouco de Big Data, de computação em nuvem, como é que eu uso Spark, como é que eu uso MapReduce para
acelerar o acesso, o processamento desses dados. Tá? A gente vai ajudar um pouquinho também de privacidade de dados, tá? Porque é um aspecto importante quando a gente está fazendo análise de grandes volumes de dados, né? Trabalhando com ciência de dados, temos que garantir a privacidade dos dados. A gente vai trabalhar um pouco também com sistemas de recomendação, tá? Com recuperação da informação. Depois, já no final, um pouquinho de web semântica, né? E como é que a web semântica se liga, né? com Big Data e com ciência de dados. Então, como é que a gente faz a ligação desse trio aí? Análise de dados, Big Data e a web semântica, né? E a gente vai usar muitas ferramentas práticas. Então, desde as bibliotecas do Python, como o Scikit-learn, as bibliotecas para trabalhar com redes neurais, R, Watson, enfim, vai ser uma variedade muito ampla de tecnologias que a gente vai abordar nesse curso de especialização. Você está convidado aí, né? Clica aqui na landing page, né? Cadastra seu interesse. Aderson Oliveira. Zé, só queria agradecer aos ilustres professores, professor Fernando, professor Emanuel. Eu, particularmente, estou com minha agenda esgotada. E, normalmente, agradecer a participação deles e dizer, uma das razões que eu faço o Antena Dev, para ser sincero com vocês, é para conhecer o que está acontecendo também. Então, nada melhor do que escutar de especialistas e doutores o que está havendo, o que está acontecendo e estar por dentro. Então, esse é um dos meus propósitos em participar do Antena Dev. Bom, é sempre uma honra, um prazer enorme estar com o Aderson aqui no Antena Dev, né? Nosso correspondente aí no Canadá. Ele nem esperou perguntar do frio, nem esperou o Fernando 30 perguntar do frio, ele já colocou lá na plaquinha que eu vi, né? É o Seu Lunga, eu sou a versão do Seu Lunga. Tá quentinho, pô. Tá quentinho, tá quentinho. Agradeço enormemente a participação do Aderson, tá? Aderson tem também o seu podcast, www.aderson.com. E queria agradecer aos dois coordenadores, né? Professores aqui do Departamento de Computação, professor Fernando 30, professor Emanuel, pela presença aqui no Antena Dev, divulgando esses cursos aqui do Departamento de Computação da UFC. Agradecer ao ouvinte, né? E dizer que clica aqui no sininho, né? Compartilha a novidade, é uma grande novidade. São 3 cursos de excelente qualidade, top, de conhecimento, né? De conteúdo que está na moda e está bombando. Então, compartilha o vídeo, clica no sininho, segue o Antena Dev, clica no like, taca o dedão no like, curte a gente e até o próximo episódio.